A deputada federal Carla Zambelli, um dos símbolos máximos do bolsonarismo, tropeçou hoje mais cedo na Alameda Lorena, em São Paulo. É uma das ruas mais movimentadas dos Jardins, do lado da Avenida Paulista, no alto do Espigão. Aí ela, no coração da capital, sacou a pistola e saiu correndo contra um homem negro com quem havia batido boca. Esse é o bolsonarismo. Vive falando em liberdade de expressão, mas perante um bate-boca com quem discorda, logo saca a arma. Olha, não foi leve. Um dos seus seguranças chegou a disparar um tiro, parece que foi para cima. Tiro, mesmo que para o alto, numa região tumultuada, cai. E por vezes encontra gente. Essa é uma gente desequilibrada. E amanhã é dia de eleição. A gente tem a chance de se livrar dessa turma. A alternativa é encarar mais 4 anos. Eu não sei se o Brasil sobrevive ao ódio que o bolsonarismo implanta. É a eleição mais importante da história da nova república. A mais importante da história da nossa jovem democracia. Você já pensou nisso? O voto só passou a ser universal no Brasil com a Constituição de 1988. Nunca antes havia existido isso. A primeira eleição para presidente na qual todo brasileiro adulto teve o direito ao voto foi aquela em 1989 que Fernando Collor de Mello venceu. Luiz Inácio Lula da Silva já estava naquele segundo turno. É muito recente e está a perigo. Você sabe o que esperar amanhã? Olha, as pesquisas elas não estão se encontrando. Vi um tracking hoje que parou em empate técnico. Soube de outro em que a distância entre Lula e Bolsonaro abriu 7 pontos. A Quest saiu, nela a diferença apertou. Era 48-42 3 dias atrás, está 46-43. Na margem de erro os dois se encontram. No Datafolha está 49-45, praticamente igual à semana passada. O IPEC, o IPEC manteve como na semana passada bem aberto, 50-43. E a Atlas Inteligência, 52,4 a 45,7. As duas com 7 pontos de diferença. Pois é. Às 5 horas da tarde, horário de Brasília, as urnas vão fechar em todo o país no domingo. Nesse momento, nas sessões eleitorais em que ainda houver fila, os eleitores vão receber senhas, mas é preciso estar na fila às 5. Conforme as urnas vão sendo fechadas, é hora de transmitir as informações de cada urna por um canal fechado de satélite para o Tribunal Superior Eleitoral. Como esse é um canal fora da internet, não tem como um hacker entrar, por isso que é seguro. Mas tem uma coisa que pega. A infraestrutura de comunicações no Brasil, ela não é igual em toda parte. No Sul e no Sudeste, por exemplo, essa transmissão é feita quase que instantaneamente. Aí depois vem o Centro-Oeste. As últimas regiões a transmitir são Norte e Nordeste. Porque em muitos desses lugares, às vezes é preciso pegar o pente com os dados e levar de carro para outro lugar, onde a rede é mais robusta, esse processo pode ser mais demorado. O resultado prático é o seguinte: esses dados vão chegando ao TSE em Brasília e vão sendo colocados em fila por ordem de chegada. Aí tem lá a informação. Essa urna é da seção tal, de tal cidade, tem tais votos, faz a soma, vem a próxima. Vocês já entenderam onde que eu quero chegar, né? Esses votos vão sendo contabilizados conforme chegam. Então os primeiros votos somados são os do Sudeste e do Sul. Centro-Oeste depois, Norte e Nordeste por último. Onde está a maior concentração de votos de Lula? No Nordeste. Os lugares onde há mais votos para o presidente Jair Bolsonaro são os que entram primeiro na conta. E como as pesquisas indicam que os dois estão possivelmente próximos um do outro, isso quer dizer que Bolsonaro permanecerá na frente por muito tempo. É só possivelmente no quarto final da contagem que Lula deve ultrapassar. Se Lula vencer, claro, a gente tem sempre que lembrar disso. É isso mesmo, gente. Se a sua expectativa é de ver Bolsonaro derrotado, a sugestão é: aguenta firme. Por um bom tempo da contabilização vai parecer que o contrário está acontecendo. Essa possivelmente não será a única coisa difícil da noite, tá? A gente já falha disso. Olha, nossa área de vídeo, ela cresceu imensamente durante as eleições desse ano. Muito obrigado pela sua audiência. O meio foi criado a 4 mãos, por mim e por um cara que é meu amigo há mais de 25 anos, o Vitor Conceição. É um dos sujeitos que mais manjam de gestão de empresa de mídia que eu conheço.
A gente queria inventar um veículo jornalístico que fosse capaz de criar produtos de qualidade para se encaixar nos novos hábitos digitais que as pessoas estavam criando. Não é adaptar o jornal, a revista, o telejornal, é fazer algo novo, que faça realmente sentido na vida nova, digital, essa vida que a gente está criando. Ainda não estava claro para a gente, quando a gente criou, que essa briga ia se tornar muito maior. Porque no mesmo ano em que fundamos a nossa startup, o Brexit aconteceu e Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos. A técnica de desinformação, de destruição de democracias que apareceu ali, ela já estava a pleno vapor aqui no Brasil. E em 2018 elegeu esse sujeito que é o nosso presidente. Produzir jornalismo de qualidade na internet, para a internet, usando os espaços que as pessoas usam na internet, se tornou uma necessidade de sobrevivência democrática. Tudo certo. Essa é a nossa briga. Estamos nela. Se Lula for eleito amanhã, será uma vitória de muito mais que o PT. Será uma das vitórias das melhores cabeças que governaram o Brasil desde que Fernando Henrique Cardoso subiu a rampa em 1994. Porque todos estiveram juntos nesse segundo turno. Mas a briga não vai ter terminado. E nesse pedaço aqui, o digital, ela ainda tem como sua principal força a guerrilha da extrema-direita. O bolsonarismo não morreu e não morrerá com a eleição. Nenhuma democracia tem como sobreviver a longo prazo se quase metade dos seus eleitores vivem numa realidade paralela. Sem informação, eles vão continuar vivendo. Tem uma pausa, assim no meio, são só R$10, para conseguirmos levar mais informação para mais gente. Informação onde ela é mais importante. Aqui no YouTube, nas outras redes, exatamente nos lugares onde a máquina contra a democracia opera. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse aqui, esse é o último ponto de partida antes das eleições. A gente não sabe o que vai acontecer depois que a contabilização começar. Mas a gente sabe o que Donald Trump fez 2 anos atrás. Quando os votos estavam sendo contados e ele ainda estava na frente contra Joe Biden, ele se aproveitou desse momento e afirmou que havia uma operação de fraude eleitoral em curso. Stop the count, ele jogou no Twitter. Parem de contar. Essa é uma das especulações que estão cruzando por Brasília, sabe? De que Jair Bolsonaro vai lá deixar o Palácio do Alvorada, chamar os repórteres ao redor e dizer: estou ganhando, estão preparando uma fraude, parem de contar. O sistema eleitoral brasileiro, ele é muito seguro. A urna em que digitamos os nossos votos, ela não está ligada à internet e por isso mesmo um hacker não pode entrar nela e modificar qualquer coisa. Quando a votação se encerra, o presidente da mesa ordena que a urna imprima cópias do boletim. Ali está, no papel, o número de votos registrados para cada candidato e partido naquela urna. Esse documento ele é afixado na porta da zona eleitoral, em público. Olha, já houve eleições municipais em que prefeitos celebraram a vitória antes de haver resultado oficial, simplesmente porque os fiscais do partido foram mais ágeis que o TRE. Somaram os votos de boletim de urna, cada um. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Jabuticabal, interior de São Paulo, em 2020. O prefeito que fez a festa, aliás, é do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Além do registro em papel, os dados da urna que são enviados para o TSE têm assinatura eletrônica e são criptografados. Antes de fazer a soma, tudo é checado para ter certeza de que é original. Os votos são todos contados por um supercomputador da Oracle, que presta um serviço que no jargão técnico se chama de Cloud On-Premise. Nuvem no seu local. Sim, se chama nuvem, mas tem esse nome porque é uma infraestrutura como a da nuvem, porém privada, colocada no escritório do cliente que precisa ter certeza de que não é possível violar via internet o seu sistema. Essa ultrapassagem, quando entram os votos do Nordeste, o PT passa à frente na eleição presidencial, isso já aconteceu antes, em 2014. E na época, Aécio Neves já acusou suspeita. Nada foi provado. É em cima dessa cama que o Bolsonaro pode querer se deitar. Mas a gente aprendeu algumas outras coisas essa semana. Aprendemos, por exemplo,
que o bolsonarismo está internamente dividido a respeito do golpismo. Porque, vejam, no domingo, Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal com armamento pesado. Zambelli não está sozinha, né? Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. Nos Estados Unidos, o que ele fez é classificado como terrorismo doméstico. Para mudar de assunto dessa história, o bolsonarismo inventou que rádios do interior não estavam passando suas inserções. Nessa atuada, logo começaram a aparecer parlamentares bolsonaristas, inclusive um deles do Novo, tá? Acenando com pedir adiamento das eleições. A gente não precisa medir palavras aqui não, tá? Adiar eleições, que tem data fixada na Constituição, é golpe de Estado. Até porque quem tem a obrigação de vigiar se rádios e TVs estão passando o que precisam passar, não é o TSE. São as próprias campanhas. Se não passaram mesmo, e não tem rigorosamente nenhuma prova disso, a responsabilidade é do Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Bolsonaro quis embarcar no papo de adiar a eleição. Convocou ministros, aí sumiram. Convocou os comandantes militares, ouviram em silêncio. Fábio Faria, o ministro das Comunicações que anunciou a tal história, foi na sequência. Olha, não tenho nada com esse papo de adiar o voto não, tá? No fim das contas, a coisa é a seguinte. Se Bolsonaro perder amanhã, sim perdendo, ele tentar um movimento de ataque à democracia, não vai ser que nem nos Estados Unidos, não. Aqui, nem todos os que estão ao seu lado hoje vão continuar. Mais importante, os indícios são todos muito fortes de que as Forças Armadas vão se manter no lado da democracia. É o que elas vêm fazendo nos bastidores. Amanhã, sai de casa e vota com tranquilidade. É muito importante que todos os democratas saiam para votar. Vote. Não importa o que está acontecendo, vote. Nós temos um país para reconstruir. E antes que eu me esqueça, saudações rubro-negras. O comentário de hoje é do Ricardo Murilhas. Pedro, o seu raciocínio é ao mesmo tempo brilhante e simples, quase óbvio, mas genial. Infelizmente não consigo traduzi-lo para minha bolha que já está cristalizada no voto em Bolsonaro. A sensação que tenho é de impotência. Então eu me lembro da professora Marilena Chauí, um ícone dos anos 80 e 90. Porém, há alguns anos, quando ela disse "eu odeio a classe média", senti raiva e desprezo por ela. Achei que ela estava gaga. Hoje, com tristeza, reconheço que ela continua lúcida. Infelizmente, a classe média a quem eu me pertenço me dá vergonha. Ricardo, antes de tudo, me desculpa aqui, a sala está preparada para a live. Então, as coisas estão meio bagunçadas. Cara, eu discordo tanto da Chauí, sabe? Muito mesmo. Eu adoro a classe média. Aliás, o meu sonho é que o Brasil seja um país de classe média. Veja, eu entendo o que você está querendo dizer, tá? O meu ponto é o seguinte, existe muita gente de classe média que amanhã vai votar em Lula. E existe muita gente de classe média que não vai votar em Lula, vai votar em Bolsonaro. Tem muita gente pobre que vai votar em Bolsonaro e tem muita gente pobre que vai votar em Lula. Tem muita gente rica que vai votar em um, tem muita gente rica que vai votar em outro. A classe média tem uma característica que é o seguinte, ela tende a ser mais conservadora. Ela tende a ser mais conservadora, principalmente aquela classe média que não está acostumada a ser classe média. Aquela classe média que chegou há pouco tempo no lugar. Assim como aquela classe média que não se sente segura onde está. Que, de alguma forma, é recente. Porque, no fim das contas, a questão é a seguinte. A insegurança, o medo de cair, torna você muito mais cauteloso, muito com medo de mexer nas coisas, sabe? De mexer nas estruturas. E esse é um país que precisa passar por umas mexidas estruturais, sabe? Então é natural que venha resistência de parte da população. As pessoas têm medo. Eu respeito o medo. Eu respeito o medo que vem da insegurança de viver uma realidade pior do que aquela que vive hoje, por mais restrita que aquela que vive hoje é. Eu acho que a gente tem que compreender e ter empatia por isso. Eu compreendo também
Aí não é uma questão de aprovar, porque aprovar fica difícil, né? Mas eu entendo também um certo ressentimento quando você sente que você perdeu espaço e que você está com medo de que você pode vir a perder mais espaço e você responsabiliza um determinado grupo político por essa perda. Quando esse espaço, quando se instalam nos países essa sensação de medo com o futuro, e muitos países, por conta das grandes mudanças econômicas que estão acontecendo, esse medo do futuro se estabeleceu, é muito fácil que grupos políticos explorem isso emocionalmente com o seu objetivo, entendeu? Isso se torna ressentimento, entendeu? Ah, olha, a culpa é dos judeus. A culpa é dos imigrantes que estão vindo lá do Oriente Médio, da África. A culpa é dos mexicanos que estão atravessando a fronteira. A culpa é dos chineses que roubaram as nossas fábricas. Percebe? A culpa é do PT. Olha, o PT tem trocentos mil responsabilidades no caos em que nós estamos. Mas o PT tem 300 mil responsabilidades no caos em que estamos porque todos os jogadores políticos e do Ministério Público e da Justiça, e mesmo nós todos temos responsabilidades nesse caos em que nos instalamos. Mas as pessoas têm medo. Elas têm medo de que piore o que já tem piorado. E é natural que você tenha medo de que piore quando você está vendo que as coisas estão piorando e não parece ter uma segurança. E aí vem alguém e joga com essa culpa externa, explora as emoções que vêm a partir desse medo, que é o pior dos conselheiros políticos, e cria convicções muito fortes, que sim, são baseadas em preconceitos. Mas veja, não é na classe média só, é em todas as classes sociais. Algumas mais, outras menos. Entendeu? Quase metade do país é bolsonarista, mas isso não quer dizer que quase metade do país seja fascista. Mas isso não quer dizer que... Eu acho que o que a Chauí emanou naquele dia é um imenso preconceito que ela tem. É uma imensa compreensão que ela tem. Pelo contrário, o que a gente tem que querer, o que a gente tem que buscar, é nos transformarmos num país de classe média. Quando o Brasil se tornar um país de classe média, bicho, a gente vai ter dado certo. Dependendo do que acontecer nessa eleição, talvez a gente tenha chance.